A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, receba aí um forte abraço caloroso do seu irmão em Cristo Jesus, William, amém? Queridos, quero deixar uma breve mensagem para o seu coração, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 29 ao 31. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Queridos, esta palavra tenho certeza que todos vocês já ouviu várias vezes, até mesmo já leu na Bíblia, aonde os discípulos estavam navegando para uma região e eles navegando no meio do caminho encontram com Jesus. Jesus ele vem de uma forma sobrenatural andando sobre as águas e os discípulos ficaram assustados, ficaram com medo, mas Pedro foi ousado e disse: Senhor, se és tu, faça com que eu vá até a ti, com que eu encontre com o Senhor andando sobre as águas. E o Senhor disse: venha, Pedro. E Pedro então ele sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ao sentir o vento forte, Pedro teve medo. E ele começou a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama bem alto: Senhor, ajuda-me, socorre-me. E Jesus então pega pela mão de Pedro, levanta ele e diz: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendo com esta passagem é que todos nós queremos viver coisas grandes com Deus. Todos nós queremos viver coisas inacreditáveis, incríveis, milagres com Deus. Mas nem sempre estamos preparados, sabe? Existem coisas tão grandes, surreais que Deus pode fazer na nossa vida, que chega ao ponto de ser inacreditável. Isso mesmo, irmãos. Chega ao ponto de nós não acreditarmos. Eu me lembro de uma experiência. Estávamos reunidos orando ao Senhor em uma madrugada. Na ocasião estava eu, a minha mãe, mais um casal de irmão e uma senhora. E orando ao Senhor naquela madrugada, em um monte, sentimos muita presença do Pai ali naquele lugar. Mas na hora de ir embora, debaixo da árvore, uma árvore muito grande, eu me lembro que nós demos as mãos e fomos agradecer a Deus por aquele momento tão precioso de busca, de oração. E era uma noite tão escura, mas muito escura. De repente, orando ao Senhor, agradecendo, acendeu-se uma luz muito forte sobre nós. A luz era tão branca,
mas tão branca, que as folhas ficavam contornadas, com um contorno meio azulado assim, sabe? Como aquelas luzes super brancas. E era forte. E se acendeu aquela luz, e não apenas vimos a luz, mas sentimos como uma brisa, como uma névoa descer sobre nós. Chorávamos muito, porque a luz se acendeu e se apagou, se acendeu e se apagou. E dentro de mim eu pensei, só pode ser o Senhor. E ela se acendeu e se apagou novamente, sem nenhum barulho. E todos nós sentimos uma glória, uma presença, uma unção muito forte. Eu vivi isso. Mas eu confesso para os irmãos que se fosse outra pessoa contando, eu não sei se eu acreditaria. Eu imagino as pessoas ouvindo Pedro dizer que andou sobre as águas, que se encontrou com Jesus andando por cima das águas. As pessoas criam muitas dúvidas na mente, como pode? Isso é impossível. Sabe? Quero trazer algo aqui para mim e para a sua vida. Existem promessas que Deus faz na nossa vida. Existem planos, projetos que Deus tem para realizar através de nós. Que é tão grande, é tão incrível, que há momentos na nossa vida que até nós não acreditamos. Há momentos na nossa vida que nós temos medo, que nós temos insegurança, que nós temos dúvidas. Mas a pergunta que Jesus fez para Pedro, eu faço para você e para mim agora. Por que duvidastes? Você orou, você pediu. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu. Oh, aleluia. Deus sempre nos ouve, queridos. Deus sempre responde às nossas orações. Deus sempre atende os nossos pedidos. Sabe? Vai chegar o dia de você colher tudo que você plantou. Vai chegar o dia de você desfrutar de tudo aquilo que Deus te prometeu. Então não duvide do que Jesus pode fazer em tua vida. Não duvide do que Jesus pode fazer na tua família. Não duvide do que Jesus pode fazer na tua casa. Não duvide. Há muitos espíritos de dúvidas, de medo, de insegurança, de incredulidade, procurando brechas em nossos corações para entrar, porque onde existe medo, onde existe incredulidade, não se manifesta milagre. Enquanto Pedro acreditava, enquanto Pedro ia na direção de Jesus, Pedro andava sobre as águas, Pedro vivia o sobrenatural, mas quando Pedro sente medo, quando Pedro começa a dar lugar ao espírito de dúvida, de incredulidade, Pedro para de viver o sobrenatural e começa a afundar. Oh, glórias!
se você não duvidar, você viverá milagres extraordinários nos dias de hoje. Eu estou sentindo de falar algo neste momento, eu vou falar. A tua empresa ela não vai à falência, pelo contrário, a tua empresa vai crescer, triplicar, quadruplicar nesses dias de pandemia. Tem uma pessoa muito preocupada. E se você assistiu esse vídeo, se você está sentindo, é porque é com você que Deus está falando. Você tem ficado muito preocupado, muito ansioso. Oh, aleluia! E o Senhor está dizendo, por que duvidastes? Por que duvidastes? Tem um chamado ministerial lindo, grandioso na tua vida, por que duvidastes? Lembra da primeira vez que Jesus te chamou para uma grande obra, tu veio correndo, sedento, acreditando em tudo, mas no meio do caminho veio o vento forte, no meio do caminho veio os contratempos, no meio do caminho veio as lutas, as provas, adversidades, e você teve medo. E Jesus está te segurando pelas mãos, te levantando neste momento, dizendo, não temas. Sou eu que te chamei. E quando Jesus chama, Ele capacita, Ele envia e Ele supre. Não temas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.